Oi! Hoje eu tô aqui para dar algumas dicas dos melhores livros para vocês lerem quando vocês estiverem empacado na leitura, quando a leitura não tá fluindo, quando você não anda muito com vontade, ou você tá naquela ressaca que você já pegou vários livros e nenhum tá funcionando. Quero compartilhar com vocês hoje alguns livros que para mim funcionaram muito bem, que foram leituras super ágeis e leituras também que eu fiquei tão envolvido que eu queria ler só mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo, aí já era 3 horas da manhã, eu não conseguia parar de ler. Então já vai anotando, se você estiver vendo esse vídeo no seu celular, já vai tirando print do vídeo com essas recomendações para não perder nenhuma delas. Bom, eu vou começar com A Ilusão do Tempo, do Andrew Snare Magnusson. Esse é um livro muito incrível, também é super curtinho, e ele é uma mistura de conto de fada com pós-apocalíptico. A história vai começar num cenário pós-apocalíptico onde todos os adultos estão presos dentro dessas cápsulas, onde eles ficam tipo parados no tempo, só que dá algum problema ali nas cápsulas e só as crianças conseguem sair. E essas crianças começam a se juntar, elas vão encontrar uma mulher que vai pegar todas elas e vai contar uma história. E daí a gente é intercalado com essas partes do conto de fadas que ela vai contar, que também é uma história muito legal, com mais elementos de fantasia. Esse é um livro super rapidinho de ler, super envolvente. Eu acho que o jogo que ele faz também é na medida certa, tanto que o livro não é alternado todos os capítulos, ele passa grande parte no conto de fadas, depois ele volta pro cenário pós-apocalíptico, e o balanço dele, o ritmo dele é muito bom. Eu sei que essa capa ela pode parecer uma coisa meio cult, assim, um negócio, mas esse livro é uma farofona muito boa mesmo, eu super recomendo pra sair da ressaca. Pra desempacar da leitura também é sempre bom um livrinho do John Boyne, porque o John Boyne escreve de uma forma muito fluida e ele sabe criar personagens, então você sempre fica apaixonado e você consegue se importar demais pelos personagens que ele cria. Aqui no Menino no Alto da Montanha é sobre um menino, uma criança, que ele perde os pais, ele fica num orfanato por um tempo até que ele é convidado a morar com a tia. Só que essa tia, ela é uma funcionária do Hitler, daí ela vai convidar esse menino pra ir até a mansão onde ela trabalha e ele vai conhecer o próprio lá, o Bigodinho. Daí esse menino começa a se aproximar ali do Bigodinho e também, enfim, coisas vão rolar. É muito legal, é uma história também super curta, só que ele é muito completo. E a próxima indicação talvez seja mais questionável desse vídeo, mas porque é um livro que eu amei demais. Só que quando esse livro lançou aqui, eu vejo muita gente dar 3 estrelas, tipo, achar bem mediano, até algumas pessoas acharem ruim. Mas, se pá, é um dos meus favoritos da autora, que é o Mansão Gallant, da Victoria Schwab. O Mansão Gallant é sobre uma moça que também mora em um orfanato. Vocês podem perceber um padrão nas minhas leituras. Eu gosto muito de histórias com crianças e coisas de orfanatos, enfim. E ela também descobre que ela tem parentes e ela vai morar na mansão desses parentes e coisas muito bizarras começam a acontecer nessa mansão. É só isso que eu vou falar, porque é um livro que ele te mantém assim, não só intrigado, mas também dá aquela tensãozinha que você precisa saber o que tá rolando, sabe? Aquele arrepiozinho nos pelos. Não necessariamente é um livro de terror, de susto, nem nada assim, até porque ele é um livro mais infanto-juvenil ou juvenil YA, mas ele tem muito uma vibe assim, Stranger Things, por exemplo, em alguns momentos, e é só isso que eu vou dizer. Ele tem várias ilustrações, tem muitas páginas que dá pra pular. Também uma leitura que eu fiz em um dia. Eu li isso aqui muito rápido e eu marquei um monte de coisa, porque eu amei demais. Não poderia fazer esse vídeo sem deixar de mencionar também os meus romancinhos queridos, então eu escolhi aqui o Imperfeitos, da Christina Lauren, que inclusive também talvez seja uma outra indicação questionável. Porque das minhas leituras recentes de romance, esse aqui foi o que mais eu gostei, foi o meu favorito de todos. Eu acho que é um livro que eu tenho muito no meu coração pro meu resto da vida, porque ele tem elementos que eu gosto, sabe? Ele tem elementos dessa coisa que eles vão em férias, eles vão pra um resort. Eu amo esse ambiente de resort, de praia, de hotel, assim, no geral, né? Eu acho que eu gosto muito de coisa de hotel. E o que eu gosto muito na Christina Lauren, que na verdade são duas autoras que escrevem com esse nome, é o senso de humor delas. Então os livros dela, além de ser aquele romance gostosinho, aquela aventura que você lê super rápido, que é super fluido, também é muito engraçado. É vibe, assim, filme de comédia romântica desses que você realmente dá muita gargalhada, sabe? Não é um livro de humor, ele é um livro bem humorado, então ele tem as piadas e as sacadas nos diálogos e entre a interação dos personagens na hora certa e do jeito certo, sabe? Eu gosto muito do casalzinho aqui, do par romântico, também é muito bom. Quero recomendar pra vocês também O Galinheiro, do Amaurício Lopes. Esse é um livro nacional, independente, ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Então você pode ler gratuitamente se você assina o cu. E o Galinheiro é sobre uma família que eles têm essa tradição de roubar galinhas em uma data específica, que você não sabe de começo muito bem, tipo, o que isso significa, né? Você vai descobrindo ao longo da história. E essa família também perdeu uma filha, não sabe o que aconteceu com ela, se ela desapareceu, se ela foi sequestrada, se ela fugiu, se ela morreu, não sabe. A menina tá desaparecida. E no começo da história a gente vê essa família indo roubar galinha de uma mansão, de uma família, de um pessoal, e eles ouvem coisas e eles começam a suspeitar que essa mansão e as pessoas que moram
moram nessa mansão estão envolvidos no desaparecimento da filha deles. Eles começam a investigar e eles vão descobrir coisas assim de arrepiar o cabelo, de arrepiar os pelos em relação a essa família. Eles vão descobrindo coisa muito bizarra que tá acontecendo ali. O livro, inclusive, ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte é essa introdução. A segunda parte, a gente volta no tempo pra ver todo o passado das coisas que rolaram ali dentro. E depois a gente volta pro presente de novo pra ter a conclusão da história. E quando você vai nesse passado, você começa a descobrir um monte de coisa que é bizarra. Nível, assim, serial killer da Netflix, entendeu? É um livro muito visual também. É um livro cheio de ação. Sempre tá acontecendo alguma coisa. Ele é curtinho, ele tem 200 e poucas páginas. Dá pra você ler em um dia tranquilo. Da nossa querida, nossa amada, idolatrada Taylor Jenkins Reid, eu indico Evidências de uma Traição, que é um conto, na verdade. Esse aqui é bem curtinho, ele não chega a ter 100 páginas. São cartas trocadas entre 2 pessoas que estão sendo traídas. Essas 2 pessoas, os cônjuges deles estão se pegando entre si. Então, eles estão também batendo cifra aqui, ó, falando, nossa, como a gente tá traído. E dentro dessas cartas vai acontecer dramas e coisas e revelações. E apesar de ser muito curto, também ser super fluidinho, super gostoso de ler, ele também tem um plot twist, uma reviravolta no final que é muito, muito boa. Esse aqui é uma leitura que não tem erro, gente. Acho que não tem como não gostar desse conto. Por mais que você goste de alguns livros da Taylor Jenkins Reid, alguns outros não, que é o meu caso, por exemplo, esse não tem erro. Esse é 5 estrelas, favoritado, vai por mim que é muito bom. Um livro que me ajudou demais quando eu tava de ressaca também foi O Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Eu não esperava que isso fosse acontecer, que eu fosse amar tanto essa série. Eu sempre via essas capas e falava, que cheirinho de farofa ruim. Porque assim, a capa é muito bonita, mas não sei, eu tinha algum tipo de preconceito, alguma concepção, mas ele é sim uma farofona, mas é muito, muito boa. É sobre uma jovem chamada Pippi que ela vai tentar investigar coisas que estão acontecendo ali, envolvendo tanto os amigos dela que estão ali no colegial, então ela é adolescente, tá nessa fase do colegial, mas também pessoas da cidade dela e do bairro dela, a fim de descobrir. No caso é uma trilogia. O primeiro a gente tem a morte de uma amiga dela, que a polícia simplesmente encerrou o caso e não quer investigar mais. Ela vai atrás de descobrir o que de fato aconteceu. E no segundo livro é o desaparecimento do irmão de um amigo dela. O terceiro ainda não li, estou bastante empolgado inclusive. Esse livro ele flui bastante porque ele é intercalado com coisinhas diferentes além da narrativa normal. Então ele tem trechos de entrevista, ele tem cartas, ele tem recorte de jornal, ele tem fotos, tem mapas, tem várias coisas aqui no meio que tornam a história muito interativa. Eu acho que essa interação, inclusive, te instiga a querer resolver o mistério junto com a protagonista. Você não fica só como um leitor passivo, sabe? Você não fica só assistindo e vendo a história passar. Você realmente quer entrar lá dentro e quer fazer parte dessa investigação e quer criar teorias. E as pessoas que ela começa a interrogar são personagens muito incríveis, são personagens muito suspeitos também. É um livro que você começa, não tem como parar. Esse aqui é de virar a madrugada, é muito incrível também. Um livro que eu falei bastante aqui no canal e agora ele saiu no Brasil, eu tô muito feliz, inclusive já tô com a minha edição aqui, é o Hyde, da Kiersten White. Kiersten White é uma das minhas autoras favoritas da vida. Eu acho que só teve um livro dela, de, sei lá, uns 6, 7 que eu li, que eu não gostei. Então pra mim ela é muito acerto demais, eu vou sempre confiando de olhos fechados. E esse aqui tem outro elemento que eu gosto, além dessa coisa de hotel, de praia e tal, que é parque de diversão, principalmente parque de diversão abandonado, que é esse climinha meio... Ai, não sei, eu acho que essa concepção de um parque de diversão todo quebrado, assim, destruído, uma coisa meio pós-apocalíptica também, e daí começa a acontecer umas coisas, tem uns bichos ali no meio, uns suspensos, uns negócios. Essa vibe eu acho que me deixa muito preso na leitura e me transporta muito pra lá. Eu sempre tenho um tesão inexplicável, assim, pra histórias com esses elementos. Inclusive, se você sabe alguma outra história, gente, por favor, me dê essa recomendação de livro com parque de diversão abandonado. Coloca aqui nos comentários, eu te imploro. Eu quero muito ler uma outra história assim, porque eu fiquei órfão depois dessa. Mas aqui é sobre vários personagens que eles são jogados nesse parque. Eles precisam se esconder pelo período de 7 dias, se eu não me engano. Um tanto de dias que eles precisam ficar escondidos e essa é a única direção que eles têm. Eles precisam se esconder. E daí a nossa protagonista, ela vai vendo que as pessoas começam a desaparecer e coisas estranhas vão rolando. Tudo isso vai envolver um elementozinho sobrenatural que a gente vai descobrir mais lá pra frente. Eu confesso que no começo do livro eu achei ele um pouco teen demais, achei muito adolescente e também fiquei um pouco incomodado ali, não tava conseguindo me conectar. Mas quando eles chegam de fato no parque e começa a acontecer essas coisas, é simplesmente tão bizarro que você precisa saber o que tá rolando. Você fica, meu Deus. E vai diminuindo também o quadro de personagens e vai focando mais em alguns personagens X ali, que também você vai se aproximando
aproximando mais, enfim, você só quer saber qual vai ser a conclusão. E eu, particularmente, gostei muito da conclusão. É também uma conclusão que vai dividir opiniões, mas eu amei. Uma leitura recente que agora eu vou recomendar eternamente, gente, quem diria que eu estaria panfletando esse livro, é o Verity, da Colleen Hoover, que eu estou nessa edição maravilhosa, que ainda não li o capítulo extra. Prometi pra vocês que eu ia ler, mas ainda não li. A questão do Verity, e qualquer outro livro da Colleen Hoover, ela é conhecida por ser uma leitura realmente muito veloz, uma leitura muito envolvente, que você senta, você pisca e você terminou o livro. Realmente, assim, são livros que, inclusive, ouvindo o audiobook, que é o que eu faço, dá 3, 4 horas de ouvida. Coisa que dá pra você realmente sentar e fazer e acabou. Eu li isso aqui, inclusive, no dia da eleição. no primeiro turno, né? Eu tava matando um tempo ali até a hora de eu ir pro colégio pra votar e eu li esse livro inteiro. Então, assim, foi muito rápido. E esse aqui é muito bom pra curar ressaca, porque ele também é uma investigação onde não é necessariamente atrás de algum culpado de alguma coisa, mas são mistérios bizarros e coisas bizarras que você vai descobrindo ao longo da história. No caso aqui, vai investigar a vida da Verity, que é uma autora muito famosa e ela tem um passado obscuro. E daí a nossa protagonista vai descobrindo aos poucos esse passado obscuro. E é coisa absurda, é coisa de cair o queixo. Um outro elemento que é muito bacana aqui também, que também te ajuda a ficar super investido na leitura, é que você não sabe se é verdade ou não. Você não sabe se aquelas coisas de fato estão acontecendo. Tem uma coisa muito específica também em relação a Verity, que você suspeita, mas você não tem certeza até o final da história, e você fica maluco querendo terminar e descobrir todas as verdades. Inclusive é um livro que ele não termina te dando todas as verdades, e existe grandes discussões aí pelas redes sociais entre os fãs desse livro. Qual que é o seu time ali? Em qual verdade você acredita? Eu tenho o meu, que é o time manuscrito, tá? Esse livro é maravilhoso e ele é muito bom pra quem tá empacado na leitura. Agora, pra gente encerrar, eu vou fazer 2 recomendações que todo mundo já conhece, todo mundo já viu por aí. Tem um que é mais velho que tudo, mas eu quero dar meu argumento, eu quero convencer vocês a lerem se você não leu ainda. O primeiro é o quadrinho Lore Olympus, que inclusive vai sair o segundo volume agora, se eu não me engano já tá em pré-venda, ou foi anunciado que vai ter pré-venda do segundo volume pela Suma. A Suma tá bem, tipo, quase junto com lá fora, porque lá fora eles estão lançando o terceiro volume ainda, então é muito capaz que eles consigam alcançar igual eles fizeram com Heartstopper. E Lore Olympus, ele é um quadrinho, além de super bonito e com, enfim, os desenhos muito legais, ele vai misturar o contemporâneo com mitologia grega. Então, os personagens aqui, eles estão vivendo a vida atual, eles têm celular, eles vão na balada e eles ficam com as pessoas e meu namorado, Josh, não sei o quê. Só que todos esses personagens são personagens da mitologia grega. Então, enfim, o Hades, a Ártemis, a Perséfone, todos eles inseridos nesse cenário contemporâneo. É muito incrível, é muito fofo também, é muito, assim, sensível. Eu acho que eu não dava nada, assim, quando eu folheava, eu falava, não sei se eu vou gostar, não. Mas daí quando eu fui conhecendo esses personagens, eu fui muito cativado por eles. Inclusive, eu acho que dá pra você ler gratuitamente isso daqui também. Infelizmente, só em inglês, tá? No traduzido, a gente depende mesmo da editora lançar. Mas se você consegue ler em inglês, dá pra você ler por um aplicativo. Eu não vou saber qual aplicativo é, onde a autora publica gratuitamente. E lá já tem muita coisa. Lá já deve estar, tipo, no 15º volume. O livro físico, realmente, que só tá sendo lançado agora. Mas ela já é uma webcomic super conhecida e também já tá rolando faz mó tempo. E a última recomendação, essa aqui vocês vão querer dar um soco na minha cara, porque, nossa, Vitor, que ano é hoje, sabe? 2022, vamos superar. Mas é A Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. Gente, deixa eu fazer a minha defesa, deixa eu enaltecer isso daqui, porque assim, eu gosto muito de Rick Riordan, eu já li quase todos os livros dele, e apesar de eu gostar muito, eu tenho toda aquela coisa de que o Rick Riordan, ele é o mestre da formulinha, né? Todos os livros dele, você leu um, você leu todos. São aquelas aventuras que a gente já sabe o que esperar, já sabe o que vai acontecer, mas a gente vai porque são leituras de conforto, são leituras gostosinhas e também sempre aquela coisa que você se diverte demais lendo. O Pirâmide Vermelha, pra mim, ele é o meu favorito do Rick Riordan, justamente porque eu acho que ele foge um pouquinho dessa fórmula. Talvez, assim, no segundo ele tem alguns elementos, o segundo é mais parecido com o que a gente já conhece do Rick Riordan. Mas aqui eu acho que ele explorou tão bem essa nova mitologia, que é a mitologia egípcia, que é também outra coisa que eu sou apaixonado. Ele trouxe vários elementinhos diferentes, ele vai pra outros cantos onde ele pode explorar essa história que tornam muito, muito incrível. Pra vocês terem noção, eu gosto tanto dessa trilogia que eu já li os livros e ainda li os quadrinhos também, que são baseados e também são muito bons, não tão bons quanto os livros, mas assim, por mais que todas as histórias do Rick Riordan pra mim, no final virem a mesma coisa na minha cabeça, eu não sabia distinguir um do outro, eu acho que esses pra mim são os mais distinguíveis, são os que mais se tornaram pra mim ao longo do tempo memoráveis, e eu lembro muita coisa da história, e eu sinto muita saudade desses personagens, dessa aventura, e eu li os 3 seguidos, coisa que eu raramente faço. Eu gosto muito de, quando eu vou completar a série, pego uns 2 volumes de uma vez, mas eu li os 3, um atrás do outro, porque eu não conseguia parar, e isso me ajudou também muito a me sentir muito leitor. Bom, gente, essas são as recomendações pra vocês, então, de livros pra vocês lerem quando vocês estiverem de ressaca, quando vocês estiverem empacados na leitura. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão de
livros que vocês acham que sejam muito bons para esse momento onde a gente simplesmente quer tacar fogo em livro, a gente não quer saber de nada. Antes de ir, também curte esse vídeo para ajudar no engajamento. Se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve. Eu faço vídeos literários aqui todas as segundas e quartas. E também me segue nas redes sociais que eu posto bastante coisa por lá, tá bom? Se você quer ajudar o meu canal a eu conseguir trabalhar de YouTube, eu conseguir manter aqui exclusivamente produzindo conteúdo pra internet, você pode me apoiar comprando pelos meus links sempre que você for comprar algum livro ou qualquer outra coisa. Mas você também pode se tornar um membro e você recebe coisas exclusivas aqui do canal. Você recebe vídeo adiantado, grupinho no WhatsApp, leitura conjunta. Você vai estar muito mais próximo de mim e vai estar por dentro de tudo que tá rolando aqui antes de todo mundo, tá bom? Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!